Oi pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre geometria espacial. A gente vai falar aquelas partes iniciais, né, de geometria espacial de posição, caracterizações de pontos, de retas, de plano, né? A gente está muito acostumado a ver na geometria espacial o cálculo de área, de superfície, de volume, né? Só que geometria espacial não é só isso, né? A gente tem aí outros conceitos envolvidos. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente precisa ver, né, quando a gente faz esse salto do plano para o espaço, da geometria plana para a geometria espacial, a gente tem que começar a tomar mais cuidado com alguns conceitos, né? Alguns conceitos eles vão se tornando mais complexos, né? Mais elaborados, né? Conceitos de colinearidade, conceito de coplanaridade, né? A gente tem que tomar cuidado com eles, né? Colinearidade, né? O que é isso? Né? A gente diz que um conjunto de planos é colinear, né? Um conjunto de pontos, perdão, um conjunto de pontos é colinear quando existe uma reta que os contenha, tá bom? Então, se eu tenho pontos sobre uma mesma reta, eu digo que esses pontos eles são colineares. E a gente tem um resultado, um axioma lá da geometria plana, que diz que dois pontos distintos são sempre colineares. Né? Dados dois pontos distintos, é sempre possível desenhar uma reta passando por eles. Aliás, essa reta é única, né? Existe uma única reta que contém esses dois pontos. Coplanaridade, pessoal, é um conceito parecido, mas agora trocando aqui a linha por plano. Né? A gente diz que um conjunto de pontos, ou um conjunto de retas, ou um conjunto de pontos e retas, né, é coplanar quando existe um plano que contenha todos esses objetos. Então, se eu tenho 10 pontos e eu sei que esses pontos são coplanares, é porque esses pontos estão contidos num único plano. Né? Se eu tenho um conjunto de retas coplanares, essas retas estão contidas todas no mesmo plano. Tá? Essa é a ideia. E a gente tem um resultado em um axioma da geometria espacial que diz que três pontos distintos eles são sempre, pessoal, sempre coplanares, tá bom? Se eu tenho três pontos, existe sempre um plano que contém esses três pontos. E se esses pontos forem não colineares, se eles forem distintos e não colineares, quer dizer, se eles não estiverem ao longo de uma mesma linha, ao longo de uma mesma reta, esses três pontos eles definem um único plano, tá bom? Existe um único plano que contém três pontos distintos, não alinhados, não colineares dados. Bom, vamos lá, né? A gente pode tirar aí desses conceitos, né, dessas ideias, a gente pode tirar uma observação que diz o seguinte, né? Quatro situações onde a gente consegue definir um único plano. Né? Eu acabei de comentar com vocês que existe um axioma da geometria espacial que garante que três pontos distintos não colineares eles definem um único plano, quer dizer, existe um único plano que vai conter esses três pontos distintos não colineares. Se ao invés de você ter três pontos distintos não colineares, você tiver uma reta e um ponto fora dela, você também garante que esses dois elementos, né, a reta e o plano, definem um único a reta e o ponto definem um único plano. Né? Basta você pegar dois pontos aqui nessa reta, né, e pegar o ponto fora dela, pronto, você tem três pontos distintos não colineares, então eles definem um único plano. Né? Se você tem duas retas concorrentes, essas duas retas concorrentes também definem um único plano. É só você fazer o seguinte, né? É só você pegar uma reta, né, e na outra reta você pega um ponto diferente da interseção. Pronto, né? Das duas retas concorrentes, agora você tem uma reta e um ponto fora dela. Então você cai no caso anterior, você sabe que isso define um plano também. Ou então duas retas paralelas. Né? Se você tem duas retas paralelas, você pega dois pontos em uma reta, né? E você pega um ponto na segunda reta. Pronto, você tem três pontos não colineares. Legal, né? Esses pontos formam um único plano. Certinho, pessoal? Então são resultados, né, que podem aparecer para vocês aí numa questão de verdadeiro ou falso, né, numa questão de assinalar a correta, assinalar a falsa. Então é importante a gente ter em mente essas situações. Tá? Mais importante do que você memorizar cada situação, né, porque são muitas, mais importante do que isso é você exercitar essa visão espacial, né? De ler uma descrição textual de uma figura, né? De uma figura
em três dimensões e conseguir desenhar, conseguir produzir um bom desenho dessa situação, ou mesmo conseguir imaginar na sua mente, né, como funciona essa situação, né, que às vezes é complicado a gente levar para o desenho, né, porque o desenho é sempre em duas dimensões, às vezes é complicado a gente levar uma situação de três dimensões para um desenho de duas dimensões. Então, às vezes a gente pode contar mais com a nossa imaginação do que com a ferramenta de desenho, né? Então é importante sempre exercitar a imaginação nesses problemas iniciais de geometria espacial. Bom, outra ideia, né? Ideia de quadrilátero reverso, né? Que seria isso, né? Um quadrilátero reverso. Seguinte, é simplesmente um quadrilátero cujos quatro vértices não são coplanares, tá? Esses quatro vértices não existe um único plano que seja capaz de conter todos eles. Então a gente tem aqui na figurinha o quadrilátero ABCD, que é um exemplo de quadrilátero reverso. Observa que os pontos A, B e C pertencem a um plano e os pontos A, C e D pertencem a um outro plano. Tá? E o plano que contém o plano aqui onde está o B não é o mesmo plano que está o D, né? São dois planos aqui distintos. O que acontece? Né? Você não consegue, então, desenhar um plano que contenha os pontos A, B, C e D. Tá? Logo, os pontos A, B, C e D eles não são coplanares. Se você ligar eles, você forma uma figura que a gente chama de quadrilátero reverso. Tem uma propriedade interessante dos quadriláteros que diz o seguinte: qualquer quadrilátero que você pegue, se você inventar de ligar os pontos médios, você sempre vai obter um paralelogramo, tá bom? Isso para qualquer quadrilátero. Não importa se o quadrilátero ele é reverso ou não, se ele é convexo, se ele é não convexo, não importa, tá? Qualquer quadrilátero, se você tomar aqui os pontos médios dos lados e ligar de uma forma conveniente, você sempre consegue obter um paralelogramo. É até relativamente fácil, né, de demonstrar essa propriedade, né? Basta você usar o conceito de base média, né? Então, aproveitar aqui para comentar. Imagina o triângulo ABC, né? Como MN são pontos médios dos lados, MN é a base média e MN então vai valer metade da diagonal AC, né? Do lado AC, e além disso, AC e MN são paralelos, né? Então MN é paralelo a C. Mas se você olhar para o triângulo ACD, você vai concluir que PQ também é paralelo a C, né? E também vale metade de AC. Logo, né, você conclui que PQ e MN, além deles serem paralelos, eles têm a mesma medida. E aí você usa o mesmo argumento, né, para mostrar que MQ e NP também são paralelos e são congruentes. Então você tem aqui marcado aqui, pintado aqui mais escuro, você tem um quadrilátero que tem lados opostos paralelos e congruentes. Logo, isso é um paralelogramo, tá bom? Então é fácil de provar, né, essa propriedade aí que eu disse, simplesmente usando a ideia da base média, né, base média do triângulo. Bom, mas vamos lá, né? Adiante. Posições relativas entre retas, né? Posições relativas entre duas retas. Dado um par de retas, você sempre vai poder classificar em uma dessas quatro possibilidades. Então, ou essas retas elas vão ser paralelas, tá? Ou elas vão ser coincidentes, ou elas vão ser concorrentes, ou então elas vão ser reversas. E aí tem um jeito fácil, né, de você classificar. Você pode começar pensando assim: essas retas, elas são coplanares, né? Ou seja, existe um plano que contém as duas? Se a resposta for não, você já sabe que as retas são reversas, tá? Retas reversas não são coplanares, ou seja, não é possível desenhar um plano que contenha ambas as retas simultaneamente. É o caso dessa figura. Observa, né? A reta R e a reta S, elas estão em planos diferentes e, além disso, não existe um plano que consiga conter aqui todos os pontos, né, de ambas as retas. Se as retas forem coplanares, aí a gente vai cair em uma das três primeiras situações. E aí você vai dar uma olhada na interseção. Existe interseção? E não existe interseção. Legal, são paralelas. A interseção é um pontinho só. Legal, são concorrentes. Ou
elas se sobrepõem. A interseção é um conjunto infinito de pontos, todos os pontos de uma reta pertencem a outra reta também. Legal, você está diante de um par de retas coincidentes. Bom, essas são as 4 classificações. No slide seguinte, pessoal, eu mostrei aqui para vocês um fluxograma, né? De repente já estudou informática, né? Programação, conhece essa figura, né? Um fluxograma. Fluxograma a gente usa normalmente para representar algoritmos, né? Que são esquemas que vão gerar depois programas de computador. Né? Então, essa é uma maneira de representar uma lógica de programação. Então, você pode pensar aqui como se fosse um computador executando um algoritmo. Né? Você pensa nas duas retas, né? Você observa as duas retas, a primeira pergunta que você faz é: elas são coplanares? Se não, reversas. Se sim, você faz uma nova pergunta, né? Como é a interseção? E aí, se for vazia, retas paralelas. Se a interseção for igual a um ponto, as retas são concorrentes. E se a interseção for igual a todos os pontos, elas são coincidentes. Próximo slide, a gente tem uma observação. Aliás, a gente tem 2 observações, né? A terceira diz o seguinte: cuidado, né? Que em geometria analítica, às vezes a gente usa termos diferentes, tá? É comum a gente, em áreas da matemática diferentes, a gente usar notações diferentes e a gente usar, às vezes, também nomenclaturas, né? Ou termos com significados diferentes. A gente acaba adaptando, né, para cada área da matemática, a gente acaba usando as definições ou as notações que são mais convenientes naquele contexto. Então, se você de repente já estudou a geometria analítica, você deve ter visto que lá em geometria analítica, em geral, se diz o seguinte, né? Em geral, a gente considera que reta coincidente é um caso particular de reta paralela. Tá? Tanto é que você fala, né? Você nunca fala reta paralela em geometria analítica. Você fala paralela distinta ou paralela idêntica. Né? Isso porque lá na geometria analítica a gente está muito preocupado com a inclinação da reta. E aí tanto retas paralelas quanto retas coincidentes têm a mesma inclinação. Então na geometria analítica não faz muito sentido você diferenciar um caso do outro. Mas quando a gente está tratando da geometria euclidiana, né, da geometria espacial ou da geometria plana, que não é analítica, a gente normalmente faz distinção entre essas coisas, entre paralela e coincidente. Então tem que estar atento aí a essa mudança de contexto aí que depende do assunto, né? Depende da parte da matemática que você está estudando. E a quarta observação é um cuidado, né? Um erro aí que muita gente comete, que é normal, né? É um vício de linguagem, né? Uma coisa que a gente diz errado, né? Toma cuidado para não se confundir, para não errar numa questão textual, uma questão de verdadeiro ou falso. Por exemplo, né? Dizer que duas retas são reversas porque elas estão contidas em planos distintos está errado, tá bom? Então, de repente, né? Alguém pode dizer, né? A questão pode dizer, duas retas são ditas reversas quando elas estão contidas em planos distintos. Aí você lê rápido, né, e pensa, poxa, tá certo, né? É verdade, né? É verdadeiro, né? E é mentira, né? Essa afirmação ela é falsa, tá bom? Na verdade, a definição de retas reversas é o seguinte: para que duas retas sejam ditas reversas, né, é preciso que não haja plano que as contenha. Tá? Cuidado, não é a mesma coisa. Dizer que elas estão contidas em planos distintos e dizer que não há plano que as contenha não é a mesma coisa, tá? Cuidado. Eu sei que muita gente confunde, né? É normal aí fazer essa confusão. Vamos mostrar por que não é a mesma coisa? Vamos lá, pergunta, né? Pergunta 1. Considere duas retas RS distintas, tá bom? Não sei se elas são paralelas, se elas são reversas, eu só sei que elas não são coincidentes, elas são distintas. E considere também alfa e beta dois planos distintos. Aí considera também que a reta R está contida no plano alfa e a reta S está contida no plano beta. E a minha pergunta é: essas retas elas são reversas? E aí? A resposta, né, já entrego aqui, né, já adianto, a resposta é não, tá bom? Não é verdade. Opa, mas calma aí. R está contida em alfa e S está contida em beta. São duas retas que estão contidas em planos distintos. Eu não posso dizer que elas são reversas? Não, né? Cuidado, dizer que duas retas são reversas por estarem contidas em planos distintos está errado. Está errado e eu vou mostrar por que está errado, né? Está escrito aqui:
Está errado porque é possível que exista um terceiro plano gama que contenha as retas RS, como mostra aqui o nosso desenho. Então, olha só, é possível que você tenha uma reta R contida num plano alfa, uma reta S contida num plano beta, os planos alfa e beta são distintos, mas as retas RS elas são paralelas, tá? Elas podem ser paralelas. É só você imaginar aqui um plano gama, ó, esse plano vermelhinho, que ele está contendo, né? Que ele está contendo não, que ele, onde estão contidas, né? As retas R e S, né? Ele está contendo, né? Pode dizer assim, né? Ele está contendo as retas R e S simultaneamente, tá bom? Então agora R e S se tornaram retas coplanares que não têm interseção, logo elas são paralelas. Então, pessoal, muita atenção, muito cuidado aí para não cair nessas pegadinhas, tá? Já adiantei para vocês uma pegadinha aí que derruba muita gente. Bom, vamos lá, vamos avançar. Retas perpendiculares e retas ortogonais também tem umas pegadinhas, né? Deixa eu ver se tem aqui um desenho. Ah, tem um desenho, daqui a pouco eu comento. Bom, retas perpendiculares, né? Primeiro, o que são, né? São retas concorrentes, né? Então, se são concorrentes, você já sabe que elas são coplanares e que elas se intersectam num único ponto. São retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. Retas concorrentes sempre formam um ângulo, né? Se esse ângulo for 90 graus, você pode dizer que essas retas são perpendiculares. E retas ortogonais? O que são retas ortogonais, né? São retas reversas que formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, para ser ortogonal, ela tem que ser reversa. Para ser perpendicular, ela tem que ser concorrente. E aí, uma reta perpendicular pode ser ortogonal, né? Não, né? Porque nenhuma reta concorrente pode ser reversa. Retas concorrentes são não coplanares, né? Desculpa, retas concorrentes são coplanares e retas reversas não são coplanares. Então, duas retas, né, elas não podem ser coplanares e não coplanares ao mesmo tempo. Logo, elas não podem ser perpendiculares e ortogonais ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Bom, mas aí eu preciso acrescentar uma observação. Isso que eu acabei de falar para vocês, que as retas não podem ser simultaneamente perpendiculares e ortogonais, né? Não existe sobreposição entre essas classificações. Isso que eu acabei de falar para vocês é verdade de acordo com a maioria dos livros do ensino médio, né? Você pegar aí qualquer coleção de ensino médio, né? Das melhores às piores, né? Elas vão fazer essa distinção entre retas perpendiculares e retas ortogonais. Mas eu aqui sou obrigado a fazer uma observação, porque eu estou falando, né, para alunos, o meu público-alvo são alunos normalmente ali que concluíram o ensino médio ou que estão concluindo o ensino médio, mas de vez em quando a gente tem alguns alunos já cursando o ensino superior. E no ensino superior, de repente o professor, quer dizer, certamente seu professor do ensino superior aí fez uma definição diferente, né? É muito comum em textos de ensino superior, em textos universitários, se dizer o seguinte: não, toda reta é ortogonal, quer dizer, todas as retas que formam 90 graus são ortogonais, tá? Independente se elas são reversas ou não. E para ser perpendicular, não, ela tem que ser concorrente. Então, o que acontece, né? Você cria um conjunto grande, né, que é o conjunto das retas ortogonais, e o conjunto das retas perpendiculares é um subconjunto das ortogonais. Ou seja, né, se um par de retas se duas retas são perpendiculares, elas são ortogonais, certamente. Mas se elas são ortogonais, elas podem ser ortogonais e não serem necessariamente perpendiculares, tá bom? Alguns livros definem assim. Outros livros vão além, né? E dizem que perpendicular e ortogonal são sinônimos, tá bom? Então depende, né? Depende muito do texto, né? Do livro-texto que você está seguindo, né? Depende da área que você está estudando, né? Enfim. Por exemplo, quando você começa a trabalhar com vetores, com álgebra linear, né? Você não faz muito sentido diferenciar o que é perpendicular e o que é ortogonal, tá bom? Mas fiz essa observação, né? Só por caso caso alguém, né, já tenha avançado aí nos estudos, já tenha visto essa definição em textos universitários, tá bom? Mas aqui, para a gente, vai haver essa distinção entre
retas perpendiculares e retas ortogonais, tá bom? A gente vai seguir essa definição e não o que está escrito na observação. Bom, vamos dar uma olhadinha no exemplo, né? Para a gente ver se está claro. Aqui no exemplo a gente tem um cubo, tá? Os pontos marcadinhos de A até H. O cubo, né? Todas as faces aqui são perpendiculares, né? As faces aqui que se tocam, né? Elas são, as faces adjacentes, elas são perpendiculares. As arestas aqui também, né, são perpendiculares, as arestas aqui concorrentes são perpendiculares entre si. Por exemplo, as arestas AB e BC, essas arestas, elas se prolongadas, né, elas formam retas perpendiculares, tá bom? Então elas estão contidas aqui em retas que são perpendiculares. Já, se você pega a reta que passa por AB e a reta que passa por CG, agora você já não pode mais dizer que elas são perpendiculares, né? Por que não? Porque elas não são concorrentes, né? Elas não são coplanares. Então, a gente diz que essas retas elas são ortogonais, tá bom? O ângulo, né, entre a reta AB e a reta CG é um ângulo de 90 graus, tá? Bom, daqui a pouco a gente vai ver, né, mais para frente direitinho como é que a gente faz para medir ângulo entre retas reversas, tá? Mas nesse caso, né, dá para a gente olhar que CG, por exemplo, tem a mesma inclinação de BF, né, você percebe isso pela figura, e BF é perpendicular a AB. Logo, CG é ortogonal a AB, tá bom? Pessoal, importante, né, saber essa diferença entre perpendicular e ortogonal. A gente tem aí problemas cobrando essa distinção, a distinção entre esses conceitos. Próximo slide. Posições relativas entre planos, né? Quando você tem dois planos, esses planos eles podem ser ou paralelos, ou coincidentes, ou concorrentes, né? No caso de concorrentes, você também pode chamar de secante. E aí você tem as figurinhas aqui, não tem como errar, né? Se os planos eles se sobrepõem, coincidentes, né? Se eles não têm interseção, né? Se eles não se tocam, paralelos, e se eles se tocam, são concorrentes, tá bom? Observa aqui, quando você tem planos concorrentes, a interseção entre eles é sempre uma reta, certo? Concorda com isso, né? Se você tem dois planos que estão se tocando e eles não são coincidentes, né? Se você tem dois pontos distintos, se você tem dois planos, perdão, você tem dois planos distintos, né? Dois planos que não são coincidentes, e esses planos se tocam, a interseção entre eles é necessariamente uma reta. Concorda com isso? Faz sentido para você? Bom, deixa eu avançar aqui, né, na pergunta 2 para a gente ver, né? Para a gente conferir melhor essa pergunta que eu fiz. A pergunta é possível que a interseção entre dois planos, secantes, não seja uma reta? Né? É possível, por exemplo, que seja um único ponto? Né? E a resposta a essa pergunta é não, né? Você pode até, de repente, ser tentado a imaginar uma situação assim. E eu tenho aqui um plano alfa e eu tenho um plano beta, e eu estou imaginando o plano alfa e o plano beta se tocando em um ponto só. Então a interseção entre esses planos não é uma reta, a interseção é um único ponto. É verdade isso? Essa figura prova que é possível, né, a interseção ser um único ponto? Não, né, essa figura é que ela está errada, né? Ela é uma figura ruim. Acontece que o plano, pessoal, ele é infinito em todos os sentidos, assim como a reta, né? Ela não tem nem início nem fim. Então, esse plano que a gente está vendo, esse desenho aqui, na verdade, ele é uma representação ruim para o plano beta. Uma representação melhor para o plano beta seria essa aqui de azul, né? E nesse desenho a gente vê claramente que a interseção é uma reta, tá bom? Então, cuidado aí para não fazer um desenho ruim. Deixa eu voltar aqui o slide anterior, que eu não comentei. Ele faz aqui, ele mostra um fluxograma, né, para a gente definir a posição relativa entre planos. Então, basta a gente olhar a interseção. Interseção vazia, planos paralelos. Se a interseção é uma reta, são planos concorrentes ou secantes. E se a interseção são todos os pontos, esses planos são coincidentes. E essas são as únicas três situações possíveis, tá bom? A interseção nunca vai ser uma coisa diferente disso, né? Ou a interseção vai ser vazia, ou vai ser uma reta, ou vai ser o próprio plano, tá bom? Mas nunca, por exemplo, duas retas somente, ou um ponto somente, ou dois pontos somente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, esse slide que a gente já viu, a gente pode avançar. Vamos para o próximo assunto, né?
Posições relativas entre um plano e uma reta. Bom, o desenho aqui mostra para a gente, né, deixa claro as três situações que podem ocorrer. Ou você pode ter a reta paralela ao plano, a reta e o plano são paralelos, é o caso em que não há interseção entre as duas figuras. Por exemplo, essa reta verdinha aqui, R, por mais que você prolongue ela, né, para a esquerda, para a direita, essa reta ela nunca vai tocar, ela nunca vai furar o plano alfa, né, por mais também que você prolongue aqui o plano alfa em todas as direções. Então é um caso de figuras que são paralelas, né? A reta R e o plano alfa são paralelos. É, outra classificação, a reta está contida no plano alfa. Isso acontece quando todos os pontos da reta estão contidos no plano. É o caso da reta T. A reta T está contida no plano alfa porque todo pontinho de T pertence ao plano alfa. Na verdade, basta você conferir, né, se dois pontos da reta estão no plano. Né? Se dois pontos da reta pertencerem ao plano, todos os pontos da reta pertencem ao plano também, tá bom? Esse é um axioma da geometria espacial. E a terceira classificação, a reta e o plano são concorrentes ou secantes. Né? Quando isso acontece? Acontece quando a reta fura o plano, ou seja, quando a interseção é um único pontinho. É o caso da reta S. Percebe, né? A reta S veio aqui, ó, furou o plano e saiu lá do outro lado. Né? No meu desenho parece, né? Eu coloquei aqui o meu desenho da reta S mostrando duas regiões não contínuas, né? Mas na verdade a reta S ela é contínua, né? Ela continua. Acontece que você não está vendo esse pedacinho porque o plano está cobrindo, né? Então são técnicas que a gente usa para tentar representar melhor três dimensões num desenho bidimensional, tá bom? Então na verdade a reta ela é contínua sim, isso é uma única reta, só que parte dela está sendo tampada para dar essa ilusão, né, de que a reta está furando o plano, né, como se fosse um palito de churrasco furando uma folha de papel, né, uma coisa assim. Pessoal, observação. Cuidado, né? Cuidado com o desenho, né? A gente já viu lá o caso anterior, onde um desenho podia dar a entender que a interseção entre dois planos era um ponto e aquele desenho ele era furado, né? Aquele desenho era um desenho ruim. Cuidado com o desenho, tá bom? Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber usar o desenho a nosso favor. A sexta observação fala sobre isso. Ele diz que a observação diz que às vezes a interseção entre a reta e o plano não aparece explícita na figura, mas é sugerida pelo desenho. Mesma coisa acontece com a interseção, por exemplo, entre duas retas ou dois planos. Às vezes não está explícito na figura, né? Mas você tem que ver o desenho, você tem que ler o desenho com boa vontade, né? E imaginar e cobrir as lacunas, né? E usar a imaginação para cobrir o que está faltando, para preencher o que está faltando. Por exemplo, aqui no nosso desenho a gente tem um cubo, né? Um cubo que tem os pontos aqui marcados, né? Os vértices A, B, C, D até o H marcados. E aqui nessa figura a gente tem, né, um quadrilátero marcadinho aqui de vermelho. Né? Na verdade, esse quadrilátero é até um trapézio. Né? Aí eu pergunto, as retas EM e NG são concorrentes? Aí você olha aqui, EM está aqui, é M, né? Aí você olha, NG está aqui. E aí, essas retas são concorrentes? Se você olhar só para o que está desenhado, você vai dizer, poxa, elas não se tocam, né? Então elas não são concorrentes não. Né? E também não está com cara de paralela. Será que são reversas? Poxa, mas parece que elas estão contidas no mesmo plano. E aí, né? Como é que classificaria esse par de retas? Né? O que acontece é que você tem que imaginar que essas retas elas estão continuando aqui para baixo, né? Além do desenho, né? Além da figura. E elas estão continuando e em algum ponto elas vão se tocar, tá bom? Elas vão se cruzar em algum ponto, logo elas são concorrentes, apesar de essa informação não estar explícita na figura. Bom, mas a gente tem que usar nosso conhecimento, né? Nosso conhecimento intuitivo, né, de geometria para poder concluir que realmente elas vão se cruzar em algum ponto, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos lá, tem mais coisa para ver. De novo, aí o nosso fluxograma, né, mostrando aí a relação, né, as posições relativas entre reta e plano. Basta olhar para a interseção. A interseção entre uma reta e um plano vai ser sempre ou vazia, ou um único ponto, ou então a própria reta, né, ou uma reta.
E aí você tem aqui as três classificações, a gente já viu no slide anterior os desenhos. Bom, reta perpendicular a um plano. Dizemos que uma reta é perpendicular a um plano quando essa reta é perpendicular a duas retas concorrentes do plano. Tá bom? Então, é o caso aqui, ó. Como é que eu posso saber que R é perpendicular ao plano alfa? Bom, se o enunciado me disser que R é perpendicular a T, R também é perpendicular a S, ST são retas concorrentes contidas no plano alfa, então eu posso concluir que R é sim uma reta perpendicular ao plano alfa, tá bom? Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes contidas no plano, então essa reta é também perpendicular ao plano, tá certo? Outra coisa, né? Se uma reta é perpendicular a um plano, todas as retas desse plano são perpendiculares ou ortogonais a R. Então, no caso aqui, T é perpendicular a R, S é perpendicular a R, mas se eu desenhar qualquer outra reta aqui, contida no plano alfa, que não passe por esse ponto de interseção, essa reta ela vai ser sempre ortogonal à reta R, tá bom? E se eu desenhar uma reta contida no plano alfa que passe por esse pontinho de interseção, aí ela vai ser perpendicular à reta R. Ou seja, sempre vai formar um ângulo de 90 graus, mas tem aquela coisa, né? Se as retas, se ela for concorrente com R, ela é classificada, as duas são classificadas de perpendiculares, mas se ela não for concorrente, né? Se ela for reversa com R, as duas vão ser classificadas como ortogonais. Bom, vamos lá. A gente está no oitavo, né? Foi o oitavo tópico. Uma perguntinha para a gente treinar. Considere três retas RST. Essas retas são distintas, tá? E eu quero saber aí dessas afirmações se elas são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: eu estou afirmando que RS são paralelas. Esse símbolozinho significa paralelismo. Afirmo que RS são paralelas. E afirmo que ST são paralelas também. Eu posso daí concluir, é correto afirmar que R e T são paralelas também? Né? E aí, né? Se R é paralela a S e S é paralela a T, eu posso deduzir que R é paralela a T? E agora, né? Será que isso é verdade? Bom, pessoal, é verdade sim, tá bom? É verdade, você pode fazer alguns desenhos, né, para se convencer, né, de que é verdade. Por mais que desenhos que você tem, você vai ver que você nunca vai conseguir desenhar de um jeito, né, desenhar essas figuras de um jeito que R e T não sejam paralelas, tá bom? Se você garante a primeira informação e a segunda informação, a terceira, né, ela tem que ocorrer necessariamente. Segunda afirmação que ele faz, né, segundo tópico. Se R é perpendicular a S, esse T de cabeça para baixo ele significa perpendicular, tá bom? Na verdade, né, esse símbolo aqui a gente lê às vezes como perpendicular, às vezes como ortogonal, né? Na verdade, ele quer dizer simplesmente que as retas formam um ângulo de 90 graus. Então, se R e S formam um ângulo de 90 e ST formam também um ângulo de 90, é correto afirmar que R e T formam um ângulo de 90? E aí, né? Bom, aqui está dizendo que é falso. E está dizendo que é falso também a terceira, né? Se R forma um ângulo de 90 com S e S forma um ângulo de 90 com T, então você também não pode garantir que R e T sejam paralelas. A terceira aqui também é falsa. Pessoal, eu já entreguei, né? Eu já disse qual é a resposta, mas talvez seja legal você parar um pouquinho, né? Até pausar o vídeo e tentar imaginar por que, que a segunda afirmação e a terceira afirmação são erradas, né? Qual é a figura aí que você pode imaginar que fure, né? Que mostre que essas afirmações não são sempre verdadeiras, né? E aí, como é que você mostraria isso? Como é que você se convenceria disso com um desenho, né? Eu tenho aqui dois desenhos para mostrar, né? Se você tem R e S formando um ângulo de 90, na primeira figura isso acontece, e na segunda figura também, né? R e S formam um ângulo de 90. Quando você for desenhar a reta T, você tem a liberdade de escolher a reta T de modo que ela seja perpendicular a R, né? Ou então de modo que ela seja paralela a R. Tá? Existem essas duas possibilidades, tá bom? Tanto o primeiro desenho quanto o segundo desenho
cumprem a condição de R ser perpendicular a S e de S ser perpendicular a T, né? E aí, quando eu digo perpendicular, pode ser ortogonal também, né? No caso aqui é perpendicular mesmo nas figuras que eu fiz. Se você tem, então, que R forma um ângulo de 90 com S e S forma um ângulo de 90 com T, o que você pode dizer sobre as retas R e T? Né? Poxa, ou elas vão ser paralelas ou elas vão formar ângulo de 90 graus. Né? Existem as duas possibilidades. Certinho? Se você disser, por exemplo, que as retas R e S e T são coplanares, tá? Se você forçar que elas sejam coplanares, aí só vale a segunda, né? Só vale aqui a segunda figura. A primeira figura já deixa de valer, porque aqui a gente tem as três retas. Essas três retas elas não estão contidas no mesmo plano, né? Apesar de elas serem coplanares duas a duas, R é coplanar com S, S com T e T com R, as três juntas elas não são coplanares, porque não existe um único plano que contém essas três retas. Tá? Se você não conseguiu entender direitinho aqui a minha figura, olha aí para uma parede, para uma quina, né, e observa, né? E observa aqui as três arestas aqui se juntando. Né? Imagina que você tem aqui embaixo você tem o rodapé, né? Aqui você tem a interseção aqui entre duas paredes, né? Você tem uma parede subindo, outra parede subindo, e aqui o chão, né? Isso aqui é um ponto do chão. Né? Você percebe que essas três retas aqui, se a parede que você estiver olhando, se ela estiver bem niveladinha, essas três retas elas vão ser perpendiculares duas a duas, né? E coplanares duas a duas, apesar de que as três, né, elas não são coplanares. Certinho? Bom, vamos lá, né? Medida de ângulos, esse é o nosso nono tópico. Considere duas retas reversas RS, tá? E aí você quer saber o seguinte, você quer saber quanto que vale o ângulo entre as retas R e S. Fácil, né? Você vai fazer o seguinte, você vai seguir aqui esse roteirinho de dois passos. Primeiro você vai desenhar uma reta S', estou chamando de S', que é paralela à reta S e concorrente à reta R. Então eu peguei aqui a reta S, que eu já tinha, né? Observa, as retas S e R eram reversas, desenhei uma reta S' que é paralela a S e forma e é perpendicular, até é perpendicular, né? Mas é concorrente a R, né? Isso que é importante, concorrente a R e paralela a S. O ângulo entre as retas R e S' é o mesmo ângulo entre as retas R e S, tá? O ângulo entre as retas reversas é igual ao ângulo entre as retas concorrentes. E aí, né, ângulo entre retas concorrentes a gente sabe medir, daí a gente consegue concluir também, a gente consegue descobrir o ângulo entre as reversas. No caso aqui, era um ângulo de 90 graus, né? R e S' são perpendiculares, R e S são ortogonais, certinho? E percebe que ele usa aqui o símbolo, né? O mesmo símbolo, normalmente a gente usa esse mesmo símbolo para perpendicular e para ortogonal também. Vai ter livro, pessoal? Vai ter livro que vai diferenciar essas notações, né? Tem livro que usa esse símbolo aqui que você está vendo para perpendicular, e quando ele fala de ortogonal, ele separa, tá? Essa haste aqui vertical e essa haste horizontal, elas não se tocam, tá? Existe um espacinho entre elas quando as retas são ortogonais, tá? Justamente para mostrar que as retas ortogonais elas não se tocam, né? Elas são reversas, não existe interseção entre elas. Então existe essa simbologia, mas sinceramente assim, não é uma simbologia que pegou não, tá? De repente você pode encontrar aí no IES, em alguns livros antigos, mas livros novos jogaram fora essa notação, né? Não foi uma notação que pegou. E vamos lá, né? Exemplinho. Considere dois planos secantes alfa e beta, tá? Secantes é a mesma coisa que concorrente, e seja T a reta que é a interseção entre alfa e beta. O que a gente está querendo aqui? A gente está querendo medir o ângulo entre os dois planos. Tá? A gente só consegue medir ângulo entre dois planos se eles forem secantes. Né? Se eles forem paralelos, né, não existe ângulo, né? O ângulo é zero. Se eles forem secantes, existe um ângulo entre eles. Como é que você vai medir esse ângulo? Você vai primeiro desenhar aqui a reta T, que é a interseção entre os dois planos, tá bom? Está desenhado aqui na figura, mas não está marcado, né? Seria essa reta aqui T. E aí o que você vai fazer, né?
você vai desenhar duas retas RS concorrentes entre si e ambas perpendiculares à reta T. Então, observa que R é perpendicular à reta T e S é perpendicular à reta T também, lembrando T é a interseção entre os dois planos. E aí o R está contido num plano, está contido no alfa, e a reta S está contida no outro plano, no plano beta. Como é que você vai fazer para medir o ângulo agora entre os dois planos alfa e beta? Fácil, é simplesmente medir o ângulo entre as retas R e S. As retas R e S elas são concorrentes, ou seja, elas são coplanares. É muito fácil de medir ângulo, né, entre retas coplanares. E aí o valor que você encontrar, você vai dizer que é o valor do ângulo entre os planos também. Né? É o que diz essa notação aqui meio estranha, né? Isso aqui é um ângulo, né? O ângulo entre as retas R e S é igual ao ângulo entre os planos alfa e beta, tá bom? Mas para isso você tem que construir as retas RS cumprindo essa condição que está aqui, né? Uma reta num plano, outra reta no outro, as retas concorrentes entre si e perpendiculares, ambas perpendiculares à reta que é a interseção entre os dois planos, tá bom? Tem que cumprir todas as condições aí para garantir o cálculo do ângulo entre os dois planos. Bom, pergunta, né? Pergunta 4. Quanto que vale o cosseno do ângulo entre as faces consecutivas, tá? O cosseno do ângulo que existe entre duas faces consecutivas de um tetraedro regular. Então, estou adiantando um pouquinho essa ideia de tetraedro regular. Tetraedro regular é o seguinte, é uma pirâmide, né? Que é formada por quatro faces, por isso tetra, né? Tetraedro, quatro faces. E essas faces são triângulos equiláteros congruentes, tá? Por isso irregular, né? Tem essa regularidade. As faces são triângulos equiláteros, cada triângulozinho com a mesma medida, né, de lado. Todos os lados aqui medem A, né? Todas as arestas do tetraedro medem A. E aí a minha pergunta é quanto que vale o ângulo entre duas faces consecutivas? Fácil, né? Fácil, fácil. É só você marcar, só você baixar aqui uma perpendicular saindo de um vértice, sai aqui do vértice A. Sempre que você baixa uma perpendicular aqui num tetraedro regular, você vai o pé, né? O pé aqui o pé da perpendicular baixada vai ser justamente o baricentro da base, tá bom? O baricentro da base. E aí ligando aqui com o ponto M, que eu escolhi aqui como ponto médio aqui do lado da base, a gente tem um triângulo AMG, que é um triângulo retângulo. Isso já ajuda bastante, porque se eu quero o cosseno desse ângulozinho entre as retas AM e MG, né, se eu quero o cosseno desse ângulo, basta eu fazer cateto adjacente sobre hipotenusa. Observa que AM é perpendicular a essa aresta e GM é perpendicular a essa aresta também. Essa aresta é a interseção entre dois planos, né? Esse plano aqui que a gente está vendo, né? Esse plano e o plano aqui de baixo, o plano da base. Bom, para a gente descobrir aí que esse cosseno é um terço, é só lembrar que a M é a altura de uma face, né? E GM é um terço da altura de uma face. Por que um terço, né? Aquela propriedade do baricentro que divide aqui a mediana, que no caso a mediana também é a altura, divide em partes proporcionais a 2 e a 1, né? A parte que contém o vértice é o dobro da parte que toca aqui o lado oposto, né? Que contém o ponto médio do lado oposto. Então, esse pedacinho aqui, GM, ele é um terço da altura de uma face. Como o tetraedro é todo regular, todas as faces têm a mesma altura, que é justamente o valor de AM. Então, o cosseno desse ângulozinho é GM dividido por AM, né? É um terço da altura dividido pela... cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso, é um terço da altura dividido pela altura, ou seja, é um terço. Tá bom? Vamos lá. Mais um, né? Planos perpendiculares. Dizemos que dois planos são perpendiculares quando eles formam um ângulo de 90 graus. E a gente tem uma perguntinha aí, né? Pergunta 5, que é bem parecida com uma que a gente já tinha visto, né? Só que a gente viu uma pergunta assim se referindo a retas, né? Agora a gente tem uma pergunta se referindo a planos. Então, se alfa e beta são planos paralelos e beta e gama são planos paralelos também, eu posso concluir que alfa e gama são planos paralelos? Posso, né? É verdade, né? Isso realmente é verdade. Você pode
aí fazer o desenho que for, né, para tentar se convencer do contrário, você uma hora vai acabar desistindo, né, se convencendo de que essa afirmação ela é válida, ela é correta. Já as outras duas elas são falsas, né? Se você sabe que alfa e beta são perpendiculares e beta e gama são perpendiculares, o que você pode dizer sobre alfa e gama, né? Não dá nem para afirmar que alfa e gama são perpendiculares e nem você pode afirmar também que alfa e gama são necessariamente planos paralelos, né? Porque pode ocorrer tanto uma situação quanto a outra, tá? Então imagina que você tem os planos alfa e beta, tá bom? Tem o plano alfa e tem o plano beta, e eles são perpendiculares, tá bom? Então eu comecei desenhando aqui alfa e beta perpendiculares. Aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou desenhar um plano beta, eu vou desenhar um plano gama, perdão, vou desenhar um plano gama perpendicular a beta, tá? Eu posso desenhar esse plano gama perpendicular a beta de duas maneiras. Eu posso desenhar de um jeito que o plano gama é paralelo ao plano alfa, ou eu posso desenhar dizendo que o plano gama desenhar de uma forma que o plano gama seja perpendicular ao plano alfa. É como está aqui na segunda figura, tá certo? Então, as duas situações são válidas, tá? Bom, pessoal,